Você já ouviu falar da influenciadora Biely? Acho que é isso, Biely, que na verdade hoje é uma ex-membra da ADVEC do Rio de Janeiro, onde ela desabafa, meus amigos. Eu tenho certeza, se você tem um pouquinho de bom estômago, se prepare porque tu vai passar mal. E se você já tem o estômago ruim, então toma um remedinho se quiser assistir. É um desabafo, na verdade, mas que traz as entranhas do sistema religioso brasileiro. E quando eu falo brasileiro é porque estamos no Brasil, porque fora eu também sei que existe. Eu não vou repetir aqui o que ela falou, até vou largar para vocês ouvirem ela própria falando, mas ao ela expor o que ela passou na pele dentro da ADVEC, provavelmente você, defensor, vai dizer que é invenção e exagero. Mas, meu amigo, tem coisas muito pior do que essa acontecendo. E você vai entender também o porquê que existe muitos desigrejados. Dá uma olhada para você entender. Vamos ver junto. Eu não tenho mais nada a perder. Tudo que eu tinha a perder era minha mãe e a minha vida agora. Então, vocês já vão entender o porquê eu tô falando isso. Eu acho que tá na hora de contar essa história. Não penso em voltar pra religião, não gosto de religião, e tampouco ir pra outro lugar. Não consigo nem passar na porta de uma igreja porque eu tenho um ataque de pânico. Eu era da igreja do Silas Malafaia. Eu já saí de lá tem 7 anos, mas eu tô lá desde os 15 anos. De 15 a 27 anos eu fiquei dentro daquela igreja. E sim, é verdade que as pessoas falam, realmente é um sistema opressor lá dentro, preconceituoso, extremamente racista. Eu vi muitas coisas absurdas lá dentro, envolvendo tudo o que dizem por aí. Eu tô mexendo num vespeiro, mas eu acho que eu já fiquei 7 anos calada e eu não tenho mais nada a perder. Eu vou tentar não interromper o vídeo, cara, mas esse vídeo deveria chegar ao senhor Silas Malafaia e ele gravar um vídeo daqueles que ele é acostumado a gravar, né? Respondendo isso aqui, eu gostaria, acredito que todos nós aqui gostaríamos de saber o que ele pensa a respeito de tudo que essa mulher passou dentro do contexto da ADVEC. Eu vou deixar o vídeo correndo aqui sem interrupção. Infelizmente, a minha mãe acreditava que eu ia voltar para a igreja porque ela era uma pessoa religiosa e aí ela acreditava que Deus ia me curar e me honrar lá dentro. Então ela continuou lá para poder esperar eu voltar, para eu ser honrado e tudo mais. E ela tentou se aproximar deles e pedir ajuda, inclusive morreu e eles nem sequer foram no enterro dela. Fizeram o enterro dela e ela era membro oficial da igreja. Todo mundo que é da igreja sabe que quem faz o enterro do membro é um pastor da igreja. E isso não aconteceu. Eu era da ADVEC sede. Se você não sabe quem é o pastor dessa igreja, é só colocar no Google que vai aparecer o nome dele lá bem grande, entendeu? Inclusive, ele era, não sei, lado a lado com o Bolsonaro, né? Extremamente defensor, só vive em briga, você não vê o senhor fazendo uma oração. E aí o que aconteceu desde o início? Primeiro que na igreja eu sempre vivi muito racismo. Eu era da mídia, né, que se chama, então eu fazia foto, eu fazia vídeo, aí depois eu comecei até a programar posts e tudo mais, sempre tentando mostrar meu valor incansavelmente, e eu nunca era valorizada, eu não tinha cor certa. E aí eu recebi instruções para poder não tirar foto de gente preta, porque e eram essas palavras, porque gente preta era feia, tinha que tirar foto de garotas mais novas e louras para poder chamar, tinha que tirar foto de meninas mais novas com bonitas, loiras e tudo mais, que era o padrão aqui, eles achavam, né, de beleza, para poder chamar mais homens para dentro da igreja, homens que estavam fora da igreja, que eram desviados ou que nunca foram da igreja e tal, para poder ver as fotos no Instagram e Facebook, ver essas meninas e aí sentir vontade de ir para a igreja, porque quando eles chegassem lá, eles iam encontrar a palavra, então eles usavam como isca as fotos dessas garotas, dessas mulheres. Então era tirado bem mais fotos de mulheres do que de homens e a gente recebia essa instrução.
Quando eu recebi essa instrução, eu não podia tirar foto de gente preta, né? Porque principalmente mulheres pretas, porque era feio, tinha rosto de macaco e tudo mais. Era o que era dito. Inclusive viviam cantando a música pra mim, o homem macaco e não sei o que lá, pra poder, né? Sem contar as reuniões que aconteciam, que aí depois começaram a chamar de femininas, né? Que era ministrada por uma das mulheres de um dos pastores. Enfim, tem tanto podre desse pastor, que misericórdia, da mulher dele, é tanta coisa que... Enfim, inclusive... Enfim, é tanto podre, gente. E aí, dentro desses encontros, né, do Femininas, a gente era instruída a dar pro marido, mesmo sem vontade, porque senão ele ia comer na outra na rua, e não sei o que, então tinha que dar, tá sem vontade, não sei o que, dá mesmo, e faz, acontece, e o peru, aí dizia, a mulher, ela só é mulher, ela só se entra na plenitude de mulher quando ela encontra um peru, quando entra um peru dentro dela. Eram essas palavras, tá? Sem mais nem menos. A minha entrada dentro do departamento da mídia da igreja, onde era-se responsável por propagar a imagem da igreja, né, romantizar e tudo mais, era um ato muito político para eles, era um ato muito... Não dava, né? Uma pessoa como eu, eles diziam que eu era um ponto preto no meio da igreja, chamando muito atenção, porque eu era muito gorda e eu era muito preta. Então eu era um ponto preto e chamando atenção, e as pessoas iam me ver, e eles não queriam isso, eles queriam alguém visível e não sei o que, não sei o que. Era isso. E aí, passando determinado momento, eu sempre fui aguentando isso, acreditando que Deus ia mudar esse quadro, acreditando que eu ia ser livrada disso tudo. Mas eu acho que é aquela historinha, Deus trabalha de formas misteriosas. Eu realmente fui livrada disso tudo porque eu saí desse lugar. E aí chegou eu na mídia, onde todo mundo queria fazer parte, com um talento. E foi impossível, me negar aquilo ali, principalmente pelo jeito como eu entrei, que eu fui saber anos depois, que é algo que dilacera o meu coração o tempo todo. O Jeff tá aqui, que ele é o meu mentor de fotografia, ele é o meu mentor de tudo que eu aprendi, e ele tá aqui pra provar o que aconteceu, que foi que ele teve que negociar a saída dele pra que eu entrasse, porque eles falaram, ela é muito preta, não sei o que, tal, não dá pra ela entrar aqui, não dá pra ela pertencer a esse departamento da mídia e tudo mais, porque é isso, ela é preta. E aí eles falaram, né, você escolhe, se você quer que ela entre, então você sai. E aí ele falou, então eu saio. E ele não saiu só do departamento, mas como ele saiu da igreja e me colocou lá dentro. Ele disse que fez isso como forma de sacrifício, porque ele viu um brilho nos meus olhos. Eu tinha brilho, eu tinha força, eu tinha vontade, e eu ia fazer diferença. Foi isso que o Jeff falou. Quando você faz parte de um sistema, primeiro você tenta lutar e tudo mais, é como o conto da Aya. Você não consegue sair, você precisa se redemolar a esse sistema, até você conseguir sair de vez ou você ser expulso. E no meu caso, eu fui expulsa. Eu já tava pra sair, mas eu fui expulsa. O que aconteceu comigo no fatídico, depois de todas essas coisas e outras mais, que eu não vou entrar muito aqui, porque eu não quero revisitar esses lugares, vocês sabem que eu não tô bem pra isso, foi o fato de que quando eu estava, depois de passar por muitos percalços, eu decidi sair, e aí eu fui chamada de novo. Por quê? Porque ninguém queria entrar na mídia. Porque na mídia os meninos eram um capeta. Eles se escondiam dentro de salas pra poder ficar fazendo broderagem, pra poder, ver filme pornô dentro da igreja junto. Rolava muita suruba dentro das salas da igreja. Era um auê. Nossa, teve um caso que veio à tona, que foi o caso não vou nem falar os nomes, é melhor. E aí teve um dia que eu voltei, porque era culto das mulheres, ministrado pela pastora Elisete Malafaia. E aí era o culto das mulheres, e aí eu tava fotografando nesse culto, porque eu era fotógrafa, lembra? Da mídia, tá, não sei o quê. Eu tava fotografando. Isso depois de ninguém querer aceitar. Ninguém queria aceitar. E aí eu fui e aceitei com a promessa seguinte do líder da época: se eles fizerem alguma coisa com você, se eles falarem um A, eu vou te defender, eu vou estar do seu lado. Mas ele não conseguiu cumprir essa promessa. Ele era oprimido tanto quanto, mas ele tinha poder e ele não conseguiu cumprir essa promessa. E foi nesse dia que
houve a minha saída, de fato, não só da igreja, mas de qualquer tipo de religião. Eu quero distância. Eu estava no meu momento de pausa. Peraí que eu vou fazer outro vídeo. Eu estava no meu momento de pausa, era mais ou menos entre 3 e 3 e meia da tarde, era um domingo, e aí eu estava no meu momento de pausa, deitada no banco, depois de ter almoçado, a gente tinha um momento de descanso, então eu estava bem lá no fundo da igreja, perto da sala da mídia, deitada no banco, e aí 3 deles tiveram a brilhante ideia, um gravando, o outro fingiu que não estava vendo, mas estava ali do lado para poder assessorar, e o outro pegou aquele cabo de energia que sai aqueles fogos pirotécnicos dentro quando a pessoa tá no palco, sabe aquele fogo do Pedro Sampaio, que quase pegou ele? Então, aquele fogo ali, eles pegaram aquele cabo de energia e assim, mais ou menos essa distância aqui que eu tô de vocês, eles pegaram e atearam aquele fogo contra mim. Por um milagre, aquele fogo não pegou em mim, porque eu vi uma redoma mesmo. O pessoal tinha umas outras irmãs da igreja, uns 2, 3 obreiros do outro lado, mas não tão distante, mas do outro lado, e acharam até que a igreja estava pegando fogo, já estavam pegando coisa, foi tudo uma correria, foi um auê, as irmãs passaram mal, teve uma que teve que ir pro UPA, porque teve um pico de pressão, porque achou que a igreja estava pegando fogo, e na verdade eles estavam tacando aquilo ali contra mim, pra você ver o tamanho disso, e eu fiquei ali em posição fetal, na cadeira, e aí quando eu olhei pro ar, eu vi o fogo, eu tava aqui, eu vi o fogo, mas ele não conseguia chegar até mim. Foi uma coisa de Deus, por isso que eu acredito em Deus. A minha fé é depositada em Deus, mas religião, pessoas, eu quero mais que se foda. E aí, aquilo aconteceu comigo, e o pior foi depois. A minha mãe, na época ainda viva, veio pra tentar resolver e tudo mais. Não, eles não vão fazer mais isso com você e tal. Era uma guerra, assim, que eu travava, que a minha mãe tentava também travar, mesmo com as limitações dela, pra poder me proteger, me defender. E esse dia eu virei pra eles e eu falei, quando eu vi que eles não iam fazer nada, foi chamado os líderes e tudo mais na hora. E aí eles falaram, não, mas é porque ela não tem postura, que não sei o quê. Então, esse meu jeito aqui que vocês veem de ser alegre, de ser autêntica, era o sem postura, porque eles não querem uma mulher ainda mais preta, gorda, vivendo, existindo, sendo amada pelas pessoas. Eu era amada pelas pessoas, pelo povo, né, ali dentro da igreja, tipo assim, era admirada e tudo mais. Então essas pessoas que tinham um certo tipo de poder tentavam me aniquilar o tempo todo, e eles não queriam. Aí falaram que era sem postura, mas não era sem postura nenhuma, eu tinha muita postura. Todo mundo sabe o que fizeram comigo, principalmente os líderes da igreja. E principalmente, sabe quem? O dono da igreja, a esposa do dono da igreja, que inclusive teve uma reunião comigo e eu contei pra ela o que aconteceu. Eu não tinha falado antes e eu falei isso pra ela. Ela falou, por que você não me contou isso antes? Ah, Elisete, por que você não me contou isso antes? Aí eu falei, porque eu não queria que a senhora fosse mais uma que eu iria me decepcionar, porque eu sabia que a senhora não ia fazer nada. Assim como o pastor presidente, o vice-presidente, o líder dos jovens, o pastor líder dos jovens, o braço direito do pastor presidente sabia. Inclusive o braço direito do pastor presidente virou pra mim numa sala, me chamou e falou assim, se eles te chamam de gorda, é melhor você emagrecer, pra poder eles não te zoarem mais. Tipo assim, ninguém lá foi chamado não. E aí a pastora chegou, a mulher do presidente da igreja, chegou e falou, eu sei o que esse povo da mídia faz, eu sei do que eles são capazes, eu acredito, eu sei o que eles fizeram com você, mas a gente não pode fazer nada, eles sabem muita coisa. Foi o que ela falou. E de fato, eles sabem muita coisa porque tem muito podre dentro daquela igreja. E eu não poderia nem ser justificada, nem ser defendida, e tampouco estaria segura ali dentro. Então eu saí. Eu tentei ir outras vezes, mas toda vez que eu chegava na porta da igreja, eu ainda não sabia o que era ataque de pânico. Então, eu nunca tinha tido isso, eu desenvolvi isso lá. Eu desenvolvi ansiedade, enfim, um monte de coisa lá.
eu tremia de um jeito que parecia que eu ia morrer e começava a vir uns vultos de fogo, sabe? E aí eu voltava pra casa. Era isso. Eu tentei contar. Eu tentei trazer à tona esse caso. Foi na época do George Floyd. Então isso ia ser realmente uma coisa extremamente horrível e que ia causar uma imagem horrorosa, inclusive para a igreja, pro presidente da igreja, pro pastor presidente e tudo mais. Então, tipo, eles tentaram me calar de todas as formas. Inclusive eu fiquei anos recebendo ameaças. Eu tentei contar, eu tentei. E por que eu tô contando agora? Porque eu não tenho mais nada a perder. Eu não tenho família, eu não tenho nada, eu não tenho mais nada a perder. A minha vida já tá perdida. Então eu não tenho mais nada. Então eu tenho. Na época eles tentaram colocar minha mãe contra mim. Minha mãe me expulsou de casa. Na época eu nem tinha essas coisas de ficar com mulher nem nada. Não tinha nada disso. Eu era da igreja certinha ali, entendeu? Tipo, e aí a pastora Elisete ligou pra mim, me chamando de idiota, de burra, dizendo que as pessoas iam me trair, que os meus seguidores iam me trair, que essas pessoas iam me crucificar, que eu ia ser morta por eles, igual fizeram com Jesus, e não sei o que. E ela gritava, e era um áudio horrível, me chamando de burra, me chamando de idiota, falando que eu era uma boba, uma boboca, que eu era uma palhaça, que tudo que eu fazia na internet era uma palhaçada, era uma babaquice, me xingando assim mesmo. E aí, não contente, ela ligou pra minha mãe pra dizer que eu estava num relacionamento e que eu era sapatão. E ela ligou pra minha mãe. Ai, naquele dia ela não podia ter feito aquilo. Ela ligou pra minha mãe contando uma mentira, falando que eu era sapatão e que eu tava num relacionamento com a Natália, que é minha irmã. Meu Deus, ela mora nos Estados Unidos hoje, por conta de uma foto que eu postei da Natália no meu feed de aniversário, falando que eu amava a Natália. E essa foto, ela foi manipulada, a legenda dela, pelo pessoal da mídia. Eles mandaram pra ela, falando que eu tinha um relacionamento e que eu era de esquerda e que eu era sapatão. E aí ela ligou pra minha mãe, na hora minha mãe acreditou, ela gritava. Sabe o que aconteceu? A minha mãe, ela já tava com câncer nessa época inicial e ela ia fazer um exame que mostrava exatamente se ela tinha ou não tinha o tal câncer que matou ela. Minha mãe, ela gritava, era uma coisa horrorosa, parecia um bicho. E minha mãe ficou com a pressão altíssima, porque minha mãe já estava desenvolvendo hipertensão nessa época. Minha mãe ficou com a pressão altíssima, teve um pico. E aí, esse exame que minha mãe ia fazer, ela não podia estar com a pressão alta, porque esse exame, ele já mexia muito no corpo da mulher, porque era um exame mesmo, é um exame muito específico para descobrir o câncer que foi que matou minha mãe. E aí ela não podia fazer o exame naquele estado. E aí ela não conseguiu fazer. A gente dependia do SUS. A gente estava na fila do CIGEG há meses. E ela perdeu o exame porque essa mulher foi acabar com o emocional dela. E agora minha mãe tá morta. A minha mãe tá morta, ela podia ter descoberto e ela não conseguiu. Quando foi ver, já estava avançado. Minha mãe começou a passar a acreditar nesse povo fielmente, cegamente. Ela sabia que tinha alguma coisa errada com ela. No penúltimo dia da vida da minha mãe, ela olhou pra mim e falou assim: isso aqui tá acontecendo comigo porque eu não dei R$1.000 lá na igreja. Eu tinha que ter dado os R$1.000 e agora Deus está me castigando. Deus não me curou porque eu não dei os R$1.000. Foi o que minha mãe falou. Um dia antes da mamãe morrer, eu mandei mensagem do telefone da minha mãe para a pastora Elisete. Falei: pastora, aqui é a Biele. Eu tirei todo o meu orgulho, minha dor, minha mágoa e fui pedir a ela para ela ir lá orar pela minha mãe.
pra ela ir lá ver a minha mãe. Minha mãe amava essa mulher. Até hoje a mensagem não foi respondida. Para que eu não pudesse falar, eles ficaram com medo de eu contar a minha história na internet, de eu fazer vídeos. Eu cheguei a fazer um vídeo ali por debaixo dos panos. Eles me ameaçaram, mandaram eu excluir o vídeo. E aí, para poder eu ser travada de alguma forma, eles foram lá inventar essa mentira pra minha mãe. E aí ela gritava no telefone: tira o celular dela! Tira o celular dela, ela tem que tirar o celular dela! A sua filha tá maluca, sua filha precisa se tratar, sua filha precisa ir pra terapia, que não sei o que tal. Sua filha é louca! Ela vai falar besteira na internet, tira o telefone dela. A besteira que eu ia falar é isso que eu tô falando hoje aqui pra vocês. Que eu ia contar a história. Nesse dia, minha mãe me expulsou de casa. Ela ficou tão, sei lá, atordoada. Minha mãe era uma mulher religiosa e que acreditava na palavra dos pastores. Porque os pastores para ela eram ungidos de Deus. Que era isso que ele fala que ele é. Ele é ungido de Deus, então não pode tocar nele. A mulher dele é ungida de Deus, então não pode tocar nela. E minha mãe acreditava nisso. Igual a pastora lá fala: é ungido de Deus, mas tá fazendo um monte de coisa errada. Tá traindo, tá... É muita coisa. E aí, minha mãe me expulsou de casa. Era 4 horas da manhã. Fiquei de 1 até as 4 da manhã. A minha tia Marilda falando com a Hilda, né? Que é a minha mãe, falando: Hilda, você conhece a Biele? Você sabe que a Biele não é de fazer essas coisas. Esse povo aí não gosta dela, esse povo aí não gosta de preto. Eles querem acabar com ela, eles querem dividir a gente. Aí mamãe mandou Marilda ir lá na rua me pegar. Eu tenho fobia de barata. Eu fiquei numa escada e tava com barata, mas eu nem ligava, eu tava tão ferida, tão magoada. E aí foi isso. Nunca mais voltei, nunca mais pisei dentro de uma igreja e nem quero pisar. Só muda o nome, o templo, a denominação, mas o sistema é o mesmo. E eu não quero fazer parte de nenhuma religião ou de um sistema que pode me escravizar. Hoje eu saí com muita dor, eu tive perdas, mas eu consegui sair. Não vou dizer pra você que teve gente lá dentro que não gostou de mim, tudo. Claro que teve. Todo dia eu recebo direct aqui, ainda mais agora que tá em alta, que eu tô em alta. Todo dia eu recebo direct aqui de gente falando: nossa, eu lembro de você da DEVEC, eu vi o que o pessoal fazia com você, que bom que você tá bem agora, e não sei o que. Todo dia eu recebo. Por último, a pessoa que devia me proteger naquele dia do que aconteceu, viu acontecendo, eu só olhei assim, vi ele indo embora, me mandou aqui uma mensagem pedindo desculpa. Eu vou botar aqui pra vocês ouvirem, pra provar que tudo que eu tô falando é verdade. Porque além de eu ter passado por tudo isso, ter esse trauma, foi ali que eu desenvolvi TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Eu sou diagnosticada, tenho que tomar remédio. Eu nunca precisei tomar remédio, gente. Eu era uma pessoa sã. Nunca eu precisei tomar. E eu fui desenvolver todos esses transtornos de ansiedade. A minha depressão foi pior por causa da igreja que eu estava. Assembleia de Deus Vitória em Cristo, da Penha. Ministrada por vocês sabem. Oi, Biele, tudo bem? Vou te mandar um áudio, tá? Acho que fica melhor até de me expressar aqui. Tô diante aqui da minha esposa e a gente tá diante de Deus, tá? E eu te peço perdão pelo ocorrido. Eu lembro muito bem da situação e eu não retiro minha culpa, tá? Eu realmente deixei levar pela imaturidade, não devia ter feito isso. Hoje eu olho pra trás e vejo que realmente foi um erro, né? Foi um erro bem grande. Super te entendo, tá? Sua mágoa, entendo tudo isso. Essa é a minha história. Não, é por isso que eu não volto, não vou, não quero, não gosto.
Porque tem muita mentirada. É um sistema que machuca mulheres há anos, que é preconceituoso, racista há anos, desde que o mundo é mundo. Quem colonizou o nosso país, tentando tirar, implantar a religião e tirar a essência da mata, da terra, do ar, do céu, da água indígena, foi esse sistema. Então não quero. Não tentem me evangelizar. Não tentem. Se pra vocês serve de consolo entender que eu sou de Deus, que eu sirvo a Deus, se contentem com isso e me deixem em paz. E não tenha mais essa pergunta. Essa é a minha história. Tinha que tirar foto de meninas mais novas, com bonitas, loiras e tudo mais, que era o padrão aqui, eles achavam, né, de beleza, para poder chamar mais homens para dentro da igreja, homens que estavam fora da igreja, que eram desviados ou que nunca foram da igreja e tal, para poder ver as fotos no Instagram e Facebook, ver essas meninas e aí sentir vontade de ir para a igreja, porque quando eles chegassem lá, eles iam encontrar a palavra, então eles usavam como isca as fotos dessas garotas, dessas mulheres. Então era tirado bem mais fotos de mulheres do que de homens e a gente recebia essa instrução. Quando eu recebi essa instrução, eu não podia tirar foto de gente preta, né? Porque, principalmente mulheres pretas, porque era feio, tinha rosto de macaco e tudo mais. Era o que era dito. Inclusive, viviam cantando a música pra mim, o homem macaco e não sei o que lá. Pra poder, né? Eu acho que vocês acham que vocês estão lidando com uma Biele de antigamente. Uma Biele que tem medo, uma Biele que não tem consciência, uma Biele que não sabe se defender, uma Biele que abaixa a cabeça, uma Biele que é inferior, uma Biele que responde religião. Eu acho que vocês estão achando que eu ainda sou essa Biele, vocês não me conhecem mais. Vocês não me conhecem. Eu tenho voz. Posso não ter muita coisa, mas eu tenho voz. E tem uma coisa que vocês não têm, porque se escondem atrás de fake para poder falar, trazer sofismas. Eu tenho coragem. Tem uma coisa que a minha mãe me ensinou, além de ser uma pessoa eloquente, assim, além de ser uma pessoa justa, que não abaixa a cabeça para a injustiça, é que pelos seus frutos você percebe como é a árvore, o que tipo de árvore é. E se o fruto é podre, significa que a raiz, a árvore, o caule, tudo é podre também. Aí é só vocês olharem para mim, que tô aqui botando cara a tapa, sendo real, como vocês mesmos falam aí. O que eu sou e é isso aqui mesmo. Sou a puta, é isso. Agora, do que essas pessoas que se escondem, inclusive, atrás de fake, para poder propagar mentiras, e principalmente que eles gostam de usar muito isso, uma figura de linguagem chamada sofisma, que é pegar uma verdade, modelar ela ao seu contexto e aí transforma numa mentira, que parece verdade. É triste, é lamentável, mas infelizmente essa é a realidade da igreja. Quando eu estou generalizando aqui, se você serviu o chapéu, usa. Mas se não serviu o chapéu, não se ofenda. Mas na maioria, a igreja brasileira, infelizmente, é isso que se tornou. Está aí uma narrativa dolorosa, podemos assim dizer, né? Marcada por ameaça, adoecimento mental, meus amigos. E a grande pergunta que fica não é se as acusações aqui são verdadeiras ou falsas. Até porque os pedidos de desculpa, né? O pedido de desculpa aí do cidadão, cara, é mais real. Ali só afirma que ela não exagerou ou não está exagerando. Responde por si só. Mas a grande pergunta é: até quando nós, sociedade brasileira, vamos continuar anestesiada diante de uma realidade dessa aqui?
Aonde fica aquela frase que eles tanto falam, que pelos frutos conheceremos a árvore? Que fruto é esse aqui, cara, que estão produzindo? São frutos de uma árvore aonde as raízes estão produzindo traumas, meus amigos. Pânico, exclusão, discriminação. Tanto que ela deixa bem claro no começo do vídeo, não tenho mais nada a perder, minha mãe já foi, eu não tenho mais nada a perder, sei que vou mexer num vespeiro, e grande, porque é um império, e o sistema se autodefende, o sistema defende o sistema. Mas a pergunta é, e nós, eu, você, meros mortais, vamos ficar calados diante disso? Até quando vamos continuar permitindo que o império religioso, o império da fé, dos negócios do evangelho, continuarão usando o divino como um escudo, simplesmente para se protegerem e ficarem invisível, e escondendo debaixo do tapete a podridão que existe no caráter dessa gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, deixe seu comentário, porque já ficou longo demais. Deixe seu comentário aí, o que você acha. Assista de novo, tire as suas dúvidas e entenda que o meio religioso, se você não dançar a música deles, quando eu falo dançar, começa na aparência. Se você não for o perfil que se encaixe numa das engrenagens do sistema, essas engrenagens que estão trabalhando vão te triturar. O exemplo está aí. Deixa nos comentários se você concorda comigo, o que você acha disso. Pode discordar, eu sei que vai ter gente que vai discordar. Deixa aí nos comentários, seu joinha ajuda muito, ajuda a hypar o nosso conteúdo. Desejo a todos um ótimo sábado e me segue nas demais redes sociais também. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.